Bom, retomando. Nesse tema, por exemplo, o voto impresso, o que o Barroso fez? Eles derrubaram... Ele interferiu. Isso. Ele foi para os corredores da Câmara, ele foi em gabinetes derrubar. Mas espera um pouquinho, vou entrar aí num campo minado. Mas a gente está acostumado. Ele foi, olha a gravidade, a partir do momento que a gente tem conhecimento sobre o inquérito 1361 de 2018, a partir do momento que a gente tem luz sobre o assunto, o 1361 de 2018 mostrou que houve uma invasão hacker. O cara chegou no código-fonte ali. O cara chegou nas chaves. E nós descobrimos isso a partir da coletiva do presidente Bolsonaro na última segunda-feira. Que ele contou, olha o 1361, páginas 8, 18 e 19, e a gente foi olhar. Cláudio aqui fez a explanação, nos apresentou e nós debatemos o assunto, com a presença do Eduardo Borgo. Em material disponível na mídia social, na rede. Poder 360. Bom, vamos lá. Quando o Barroso vai ao Congresso para derrubar a história do voto impresso e a contagem pública dos votos, eles já sabiam do que aconteceu, o que tinha acontecido em 2018. Inclusive o pai da urna eletrônica, que era o chefe do setor de informação do TSE, ele tinha saído, tirado do Tribunal Superior e levou para o próprio gabinete. É o consultor pessoal do Barroso. Mas veja, exato, então ele tinha conhecimento. E ele decidiu, então, interferir no processo dentro da Câmara. E por que eu digo que é a hipocrisia do Barroso? Ele é um hipócrita nesse sentido. Porque ele sabe que essa decisão ficaria a cargo do Supremo Tribunal Federal. Ele sabe. Sim, ele sabe que, inclusive, a frouxidão de parlamentares dentro da Câmara, diante de temas sensíveis, a gente, Pinguim e eu, falamos disso há quanto tempo aqui? Os caras, é tema sensível, eles ficam nesse, faz de conta que vai, mas não vai, a gente discute, mas não discute, tira da comissão, põe na comissão, tira da pauta, põe na pauta. Eles ficam dessa forma, porque deixem os ministros do Supremo que não precisam de votos decidir. É tema sensível para nós. A gente vai ter que decidir sobre aborto. Não, deixa o Supremo decidir, porque eles não precisam de votos. Eles apanham, entre aspas, né, nas redes sociais, da sociedade, enfim, mas eles não precisam de votos. E vão ali até os 75 anos. Já nós precisamos de votos, então a gente não discute. A gente não pode ficar discutindo esses temas. Deixa eles mandar no Brasil. Exato, é cômodo, Cláudio. Eu só quero meu voto, meu dinheiro, meus acordos, minhas negociações. É cômodo. Então, assim, o Barroso diz isso sabendo que o fim era esse, Cláudio. Olha, eu chamo a atenção que é tão triste ver como eles usam de desinformação. Os ministros do Supremo produzem desinformação. Ou eles provocam desordem informacional. Eu estou usando conceitos que eles trouxeram para o Brasil, tá bom? Brasileiros, vamos falar de um assunto que todos vocês conhecem muito bem e falam quase todas as semanas. Chama salário mínimo. No artigo 7º da Constituição está escrito: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, dentre outros, que visem melhoria da condição social. O inciso 4º, olha lá, Alexandre Pitoli, o João, não sei nem se ele conhece isso, que ele é tão novo, né? Salário mínimo, olha o conceito do salário mínimo na Constituição brasileira. Fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Salário 10 pau. Com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. O Haddad já diminuiu em 6 conto o aumento do ano que vem. João, você nasceu antes ou depois do dia 3 de outubro de 1988? Depois. O João? É. Muito depois. Bem depois. Bem depois, João? Bem depois. Sabia que antes de você nascer, a Constituição Brasileira, artigo 7... A promulgação é 5 de outubro de 88. A Constituição de 88, antes de você nascer, no artigo 7º, inciso 4º, ela já estabelecia que o salário mínimo tem que garantir moradia, educação, higiene. Você sabia que o salário mínimo tem que garantir isso, João? Não sabia. Agora eu pergunto para você, João, cidadão nascido depois da Constituição, ao longo da tua vida, você alguma vez ouviu falar que o salário mínimo poderia e deveria cobrir isso tudo? Olha, Cláudio, não. Não. Então eu pergunto ao brasileiro, vocês acham que o ministro Luiz Barroso
que os ministros do Supremo Tribunal Federal não podiam, por exemplo, em vez de querer censurar o cidadão, ter feito isso há quantos anos? Já fazem 25, 27 anos que tem Constituição. O salário mínimo até hoje não obedece à Constituição. Eles não fazem a lei conforme a lei precisa. O Congresso demorou para fazer, o Executivo demorou para fazer. Não, eles querem censurar a sociedade. Mas não entendi onde você quer chegar. Eu quero chegar que há 27 anos nós temos uma Constituição mandando o salário mínimo ter um valor. E por que eles não fizeram até hoje uma discussão sobre isso? Por que os partidos de esquerda, por exemplo, não entraram com uma ação sobre isso? Ninguém faz nada sobre isso, Alexandre Pitoli. Mas para discutir censura, ele alega que o Congresso demorou? Não, pera, 27 não. A Constituição tem 36. Deixa eu calcular de novo. Você é professor de geografia, não é professor de matemática. 36, né? 36. Não, você está falando da Constituição. Então você está falando da Constituição que eles não defendem o que está lá, é isso? Tem uma regra que não é seguida. Eu queria entender a analogia que você fez. Sim. A regra da Constituição passou 36 anos e ninguém segue essa regra. Entendi. O Brasil não obedece essa regra. Eu quero ver o ministro falar assim, já passou muito tempo sem o Congresso decidir. Porque como assim passou um tempo razoável sem o Congresso decidir? Como é que o ministro fala isso? A Constituição está cheia de buracos que nunca foram regulamentados. Entendi. A Constituição ficou sem discutir o artigo sobre juros do artigo 192, porque o ministro Supremo fez carga e ficou 10 anos com isso. Então, não é um tempo razoável. Para tempo razoável, existe um processo chamado ação de inconstitucionalidade por omissão. Que eles fizeram isso agora e o Tribunal Superior Eleitoral vai decidir quantos deputados vai ter federais, vai ter por estado, porque eles decidiram isso numa ação por omissão. Então, é uma manipulação, uma desinformação. Eles manipulam verdade com falsa verdade e com mentira para fazer o povo acreditar no discurso que eles querem de implantar essa censura no Brasil. Leandro, ao mesmo tempo, você entende que o Congresso frouxo, do ponto de vista de tomar decisão, de buscar, de discutir, de enfrentar o que tem que ser enfrentado, acaba terceirizando para o Supremo essas questões? Olha, o que eu vejo muito, muito claramente vai além da própria frouxidão de parte, ou de significativa aí, dos parlamentares em âmbito federal. Eu acho que vai além disso. Porque, na realidade, no mundo dos fatos e das relações humanas e sociais, nem tudo será possível de estar descrito em lei. Então, muitas vezes, quando o Congresso não trata de um determinado assunto ou tema, é porque, do ponto de vista político ou do momento, não carece naquele momento, de acordo com a análise política, de quaisquer modificações. Não há interesse da população e dos seus representantes, digamos assim, em que haja ali uma alteração legislativa sobre aquele ponto, sobre aquele caso. Vamos pegar aqui, por exemplo, a situação que envolve o aborto no Brasil. O aborto no Brasil, assassinar um bebê no ventre de sua genitora, de sua mãe, é crime. E há necessidade de alguma alteração nesse sentido, para flexibilizar ou para permitir que os bebês venham a ser assassinados no ventre de suas mães, até o 9º mês ou até a 28ª semana, enfim, como se discutiu recentemente, ou vem se discutindo. Então, assim, muitas vezes a inércia do legislativo é apenas porque não se vê, naquele momento, um cenário político e social para qualquer alteração, e muitas vezes a lei ela já contempla, pegando aqui o exemplo do aborto, já contempla de que aborto é crime. Assassinar um feto no ventre de sua mãe é crime. Mas o que acontece? O STF, eles não estão muito preocupados com essa questão da inércia ou da ação do legislativo. Nós, inclusive, tratamos aqui do tema que envolve o voto impresso. O voto impresso, o legislativo agiu para trazer uma maior segurança e transparência ao nosso sistema eleitoral. Ou seja, é para ser inerte ou é para agir? Ou seja, tudo é o que é interesse da Suprema Corte para impor a sua vontade. Leandro, vou te interromper e vou te passar de volta já. Então eu já entendi. Eu estou falando sério. Eu acabei de entender o seguinte. Não tem que tratar desse assunto, ele já está tratado. Exatamente. Está resolvido. Está resolvido. Só que eles precisam tratar desse assunto porque eles querem censurar. Então, como é que eu ponho na pauta? Eu culpo o Congresso não legislou, não fez sua parte, deixa pra gente, porque a gente precisa censurar o brasileiro.
teoricamente, então, para a gente, eu vou te devolver, Leandro, não precisava estar discutindo isso. A gente só está discutindo porque os caras querem censurar. É isso? Exatamente. Então, quando eles querem tratar de um assunto para impor a vontade deles, eles vão ali, obviamente, junto com seus aliados, partidos de esquerda, enfim, está provocando ali o debate sobre aquele assunto, que a sociedade, de uma maneira geral, não está preocupada em debater. Vá conversar com o seu Joãozinho ali da feira, vá conversar com Dona Maria, que atende ali na farmácia, vá conversar ali com o motorista de Uber, enfim, conversa com o povo real. Absolutamente ninguém está preocupado com isso. Ou seja, não é uma discussão social real. Mas, obviamente, que independente de um comportamento social, do comportamento da coletividade ou não, o STF quer impor a vontade deles. Então, isso independe se há uma inércia ou se há uma ação por parte do Legislativo. Perfeito. Eles precisam, junto com seus aliados, que são os partidos de esquerda, que a imprensa, que também dá aquele suporte, né, vir a impor a sua vontade. Então, no caso do voto impresso, como nós demos aqui o exemplo, o Congresso, né, a Câmara dos Deputados, o Senado, agiu no sentido de trazer alteração e, obviamente, uma segurança maior no sistema eleitoral, aí o STF agiu para impedir. Agora, quando o Legislativo ele fica inerte sobre um tema que interessa à Suprema Corte, que haja alguma alteração do ponto de vista dele, conforme eles querem, né, aí eles vão alegar uma inércia, então nós vamos julgar aqui, nós vamos agir, vamos usurpar, né, o poder do Legislativo, já que eles estão ali parados, não fazem nada, nós vamos fazer. Agora fica aqui a pergunta, né, só para a gente trazer aqui uma reflexão, e eu quero ouvir os meus amigos aí. E se o Legislativo agisse, nesse caso das plataformas, e trouxesse uma maior liberdade ainda para nós, e fosse exatamente ao contrário do que quer o STF? O que é que os ministros togados fariam? Eles iam depender do Randolph, aí o Randolph ia entrar no Supremo, pedindo para o Supremo agir, e o Supremo agiria. Como sempre. Como sempre. Escolhe alguém da esquerda. Exato, exato.